4 de Tactic Op Destiny, eu sou o Thunder e definitivamente esse episódio aconteceu. Eu sou o Rafa e é desse episódio pra nunca mais, tchau. Eu sou o Igor e eu entendi por que 26 diretores de animação. Você entendeu? E me explica então. Uhum. Cara, cada um fez uma coisa. Esse episódio foi completamente desmembrado. A questão de character design mudava de um momento pra outro. Tem alguns momentos que são muito bons, mas outros são muito baixos. Teve um momento ali no meio da batalha, dentro do cassino, que, pelo amor de Deus, você via que os quadros principais estavam legal, mas os Beatwings, pelo amor de Deus, só de olhar, eu nem parei pra pausar os Beatwings. Eu vi que o protagonista tava bugado do Beatwing. Pra você ver como que o Beatwing tá uma atrocidade. Então, tipo, você olha assim e fala, pô, isso aqui tá legal, e isso aqui tá muito abaixo. E quando você olha pra 26 diretores de animação, você entende o que tá acontecendo. Então eu entendi por que isso aconteceu e eu entendi, e faz sentido que seja, a gente tenha tantos altos, mas também tenha tantos baixos. E que tá... Os baixos ainda acabam se... Pelo menos pra mim, eles se tornam mais recorrentes. Porque, tipo, não apenas pela animação e pela necessidade absurda, a necessidade de um monte de diretor de animação, mas é porque o contexto desse episódio já meio que não permite. Porque mais da metade foram eles conversando sobre absolutamente nada. Porque até a exposição não faz sentido para aquele contexto. Porque não é como se eles estivessem aplicando uma coisa nova de os maestros fazem não sei o que, precisa de uma conexão. Não, eles só estão falando a mesma coisa que a gente sabe. Faz 3 episódios, então não é agregativo. É só um cenário diferente. É bem isso que tá acontecendo, tanto que esse episódio foi episódico, eu diria. Foi basicamente o monstrinho da semana, o lugar da semana com o probleminha da semana. Ele é relevante? Não. Ele agrega world building? Quase nada. Ele traz alguma novidade em âmbito de estrutura? Também não. E meio que ainda volta na questão disso daqui ainda ser do flashback. Ainda isso daqui é o passado. Então é mais um episódio enchendo linguiça até a gente chegar do posterior ao primeiro. Ou seja, meio que tem aquele mesmo estigma da validade que teve o episódio 2 e 3, mas não é só pelo fato de ser uma estrutura ruim, porque se você sabe contar flashback e usar esse tempo para contar coisas que vão agregar quando você voltar no tempo correto da narrativa, é uma coisa. Mas quando você usa essa estrutura pra não fazer absolutamente nada e fazer mais um episódio da semana onde tem um monte de monstro aleatório atacando em um lugar completamente irrelevante, onde toda a questão agregativa de informações para os protagonistas em âmbito de utilização do poder, ele é basicamente a mesma coisa, que a gente já sabe, a gente já viu, e nem agrega tanto essa ideia de o maestro vai conduzir o musicarte. E ele tem um papel fundamental em fazer isso, sabe? Em ser os olhos, em ser o coração, em ser o ponto de vista passivo de uma ação para ele conseguir tomar decisões. E isso importa pra Tactic Op? Importa. Dentro da ideia de vamos fazer uma construção de cena que funciona em 10% do tempo, porque todo o resto quero bater cabeça na parede. E eu acho que esse é o ponto que, vamos dizer assim, melhor ilustra o problema de Tactic Op. Porque esse episódio a gente teve uma sequência de batalha tão longa que quando você se juntar toda, né? Porque tem no começo do episódio e depois tem no final. Faz sentido que esse episódio tenha os problemas que ele tem, porque você precisa fazer a introdução de um ambiente novo, você precisa fazer a introdução de personagem, você precisa fazer a introdução do contexto que aqueles personagens estão aparecendo, e quando você vai ver tudo isso, ele vai e coloca pra você uma porrada de diálogo expositivo, porque ele precisa te explicar a situação, porque ele tem 5 minutos pra explicar tudo aquilo, porque daqui 5 minutos pra frente é só porradaria. Então, muitos dos diálogos que a gente tem aqui são diálogos expositivos, tanto no âmbito emocional, do quesito da música, que a gente precisa ter essa conversa, porque é o mestre com o pupilo, aí ele precisa colocar esse primeiro plano, aí você vai ver o encaixe da cena pra gerar todo aquele diálogo,
É basicamente, chega aí que eu preciso fazer um diálogo legal aqui porque o roteiro pede. Não tem toda uma preparação para aquele contexto existir, para você segmentar aquela conversa. Esse ainda mais quando você tem um personagem que ele é tão, vamos dizer assim, tímido com relação a esse tipo de situação, de se abrir. Então, ainda mais falando do contexto da música. Então você já tem esse contexto, você já tem um personagem que não é propício, não é receptivo nesse sentido. E aí você coloca ele em primeiro plano e fala, pô, olha esse diálogo sobre música que eu preciso fazer com você. E você não tem a preparação necessária. Aí, pô, esse contexto musical com relação à profundidade de personagem vai pro espaço. Aí você pensa, pô, o contexto do episódio deve ser pelo menos relevante, né? Do contexto do ambiente, do contexto, da situação que tá sendo contada. Não, uma porrada de diálogo expositivo pra falar, aconteceu isso aqui liga com aquilo, você fez isso por causa do governo de não sei o quê. Aí beleza, pô. Aí você não tem tanto o contexto de personagem quanto o contexto do mundo que tá sendo estabelecido aí. É tudo apresentado por meio de diálogo expositivo. E, cara, você fica com a porradaria. E não é nem diálogo apenas positivo, é repetitivo. Porque muito do que já falam, pelo menos de caso de personagem, ou o caso do que o Leonardo estava falando com o Tect, era já coisas que a gente já sabia de antes. E o caso que deveria ser novo, que pelo menos é a interação do laço melhor com o seu musicart, como você comentou, ou até o caso do próprio mundo, eles meio que não respaldam. É tipo, então, essa é a área. Então aconteceu isso. Tá, primeiro que visualmente a área é bacana, só que ela não tá agindo como o que eles dizem, digamos assim. Por exemplo, eles falam sobre um negócio, a gente tava numa situação meio foda, mas aí o cara veio e ajudou a gente. Tipo, isso não é relevante. Porque eles aparentam, inclusive, estar bem com essa ajuda ou não. Tanto que quando acaba com esse cara, o dinheiro voltou, então agora a gente tá bem. Mas eles nunca estavam com problema de dinheiro. Então, tipo, a própria situação que eles já segmentam já não é importante, já não é sequer interessante, você só tá fazendo isso pra comer tempo de episódio. A relação entre eles teoricamente seria o mais interessante, mas ela não progride porque é o que menos tem tempo de tela, e teoricamente é o que deveria ter mais, principalmente porque a Destiny não é a Cosette, então a relação deles é completamente diferente. E aí, como você falou, só sobra porradaria. Só que quando a porradaria tem cenas de literalmente 2 frames e todo mundo tá bugado a todo momento, fica difícil de você ter uma grande conexão com essa porradaria. O máximo é pelo grande sacugão que eles têm vez ou outra. Mas ainda, pelo menos pra mim, não é o suficiente. Não é porque ele não cria nem um grande momento pela própria luta. Não é como se a luta tivesse te contando uma história, vamos dizer assim. É uma coisa que, por exemplo, o Go fazia muito bem. Cada luta ela te contava uma história. Cada luta ela tinha a sua forma de interpretação da luta em si. Aqui em Tetsukiop, sei lá, chegamos no episódio 4 e eu tô vendo de novo uma luta contra monstros genéricos que parecem Hollows. E eu não sei se isso realmente gera uma própria narrativa através da ação, onde a própria ação vai te conectar a uma situação da história, do contexto do anime, do perigo que existe iminente aqui. São coisas que, por exemplo, algumas obras que elas são muito mais focadas na ação e muito menos no roteiro, elas às vezes se pagam bem quando fazem bem. Um exemplo é o próprio The God of High School. Outro que eu vou tirar um pouquinho do fundo do baú aqui, que também não é um exemplo tão ruim, é God Eater, que fazia isso muito bem. Você tem... Putz, não sei outro exemplo aí que possa... Mas aí, Thunder, o problema é que aqui você citou The God of High School e você citou God Eater. God Eater, ele funcionava porque, querendo ou não, quando eles batalhavam contra os bichos lá, tinha uma tensão de você pode perder. E sempre é colocado em primeiro plano que existia essa tensão, existia esse senso de urgência. Em Igor, não era Minion, era literalmente alguém que era poderoso também, então existia a própria tensão da batalha e o significado da batalha. Sim. Aqui a gente não tem a tensão nem pelo significado da batalha, e a gente não tem tensão nem pelo senso de perigo com relação ao inimigo, porque os bichos não valem de nada. Os bichos só estão ali pra apanhar e pra fazer cenas legais. Então, se você pegar que, beleza, ele não tem esses 2 pontos, o que seria um terceiro que ele poderia fazer? Uma montagem significativa
que crie valor, já que o contexto dos bichos não ajuda. O que eles fazem, vamos fazer uma batalha como se fosse uma batalha orquestrada, vamos colocar isso de maneira que soe belo, que você olhe pra coreografia de luta e ressignifique como uma dança. Enquanto ele faz isso em primeiro plano, tá a porra da sonoplastia destruindo o seu ouvido. Aí você fala, pô, irmão, se você quer fazer um contexto de conexão da música com essa sonoplastia desgraçada, você vai ter que trocar essa composição que você tá colocando aí e colocar um heavy metal. Mas tem um outro ponto. Você chegou num ponto legal, até adiantou bastante da conversa, sobre o contexto. E, de fato, o God Eater e God tinha outra história. Mas aí eu lembro de outro exemplo bom, que faz uma coisa parecida em determinados momentos e justamente entrega o que a gente deveria ter aqui, que é a ação pela ação. Ruby faz isso muito bem. Principalmente nos começos, nas primeiras temporadas, que a animação era meio pegada, mas ele entregava uma construção de cena, de batalha incrível, com ótimas coreografias, com um sentido dessas batalhas. Aqui, de novo, o Tactic Op bater em Minion. Em 4 episódios. Tá, no primeiro episódio não. No primeiro episódio o negócio tava realmente muito bonito. Mas no episódio 2 ao 4, a gente tá tendo literalmente lutas contra Minions. E o grande significado da luta aqui em Tactic Op, eu não tô sentindo pela própria construção de cena o próprio ponto de Tactic Op, sabe? Alguma coisa que diferencia ele de um outro anime que de fato é a construção da batalha pela música. Ou, de alguma forma, criar esse significado aqui. Mas aí tem outro ponto, porque, tipo, os outros episódios, que desde que a gente entrou nesse flashback, pelo menos eles podiam se aproveitar um pouco do contexto, que é no caso do negócio da Cosette morrendo e o Tact consegue nos olhos pra simplesmente acabar com eles. Mas a partir desse episódio 4, e até o final do 3 também, tem esse problema meio grave que é como vocês falaram. O que essa luta vai importar? Porque pelo contexto a gente não tem. Pela ideia orquestrada, a gente tem animador pra isso, mas a produção tá toda atrasada, irmão. Não vai dar. O elemento da sonoplastia, como o Igor falou, cara, me incomoda muito que eles escolhem não só estourar o som, como o elemento da música, eles escolhem a música mais agradável possível, ao invés de ser uma música de, sei lá, pra compor bem com um elemento que, teoricamente, pra eles seria um treino, que entra no elemento principal. Eles podiam puxar pro contexto de personagem, porque já que eles estão tendo que crescer como musicais e até a própria relação entre eles, dava pra você trazer a luta pra esse contexto. Só que eles não trazem pra esse contexto, eles trazem pro contexto genérico de, oba, a gente tem que bater Minion de novo. Olha como é divertido e como a gente é bem animado, não bem polido, veja bem. E isso acaba quebrando muito a série, porque meio que todo mundo tá puxando pra um lado. E aí quando chega pra esse momento de ação, em si é bacana, só que ele não tem valor dentro do próprio episódio. Assim como esse próprio episódio não tem valor pro próprio anime, porque ele é um episódio que não tá agregando absolutamente nada, fora o contexto de que, putz, a gente colocou o Lane e a Titan junto do grupo. Só que no primeiro episódio eles não estavam, então a gente tem que se separar de alguma forma. Cara, e tá meio foda, porque esses episódios 2, 3 e 4 estão parecendo filler. Simples assim. Assim, não que sejam, mas toda a importância de 4 episódios, de 3 episódios no caso, que é pro começo da obra, é muito contraintuitivo. Errar, ou não é que eles estão errando, mas não estão fazendo nada. São 3 episódios que, sei lá, na minha concepção, em âmbito do que entregaram e do que agregaram, foi muito pouco em detrimento de 3 episódios, cara. E perder tempo assim, ele vai desgastando as pessoas da série. Eu acredito que todo mundo aqui esteja desgastado, inclusive com o Tactic Op. Cara, foi como eu falei no início, e eu já tô desgastado a ponto que, esse é meu último, não vou ver mais não, tô tranquilo. Inclusive é original, né? Uhum. Que é menos intuitivo ainda, inclusive, fazer isso. Porque se você começa com um começo, o primeiro episódio muito bom, e depois
3 episódios sequenciais completamente frios, não vou nem dizer morno, você não entrega de fato o que a pessoa pode esperar aqui, em âmbito de temática, em âmbito de construção de mundo, em construção de personagem, inclusive todos os personagens apresentados no primeiro episódio e a forma que eles faziam isso e como eles criavam interações eram muito mais interessantes do que foi apresentado nesses três posteriores. A gente entende porque a lógica do que era no episódio 1 e o que foi antes, contando desde o episódio 2, mas ainda assim não é o suficiente, porque você pega até 3 estereótipos meio idiotas. Assim, não idiotas, mas pouco intuitivos, porque você tem, de novo, o Tactic, que é um personagem muito retraído, tímido, que só fica cutucando a Destiny. Você tem a própria Destiny, que ela é extremamente focada no que precisa ser feito pra resolver o negócio e gosta de comer. E você tem a irmã dela que basicamente tá lá só pra apartar a briga dos dois. Então você não tem uma dinâmica que, tipo, funciona diferente do que foi apresentado no primeiro episódio. E aqui o Lenny e a Titã, é isso? É. Eles também têm seu estereótipo interessante, mas necessariamente não agrega tanto em âmbito das conversas em si. Porque as conversas são extremamente simplórias, até quando vão falar sobre o significado do posto deles, né? Do trabalho deles ali. Aquele diálogo que o Lenny teve com o Tactic no luar e falando sobre o trabalho deles, música, anseios. Cara, que diálogo sem... Ele é muito pronto. Ele não significa muito para tudo que a gente tá vivendo em toda a ambientação que Tactic Op tá trazendo. Porque é diferente quando você fala sobre alegria, o significado da música, trazer esperança e felicidade através da música, e você é um compositor não, é um regente? Enfim, um cara que traz a música para as pessoas, mas todas essas hipérboles que ele tá fazendo ali não tem um real significado quando você olha pro ambiente e tá todo mundo feliz plantando milho. E tá tudo bem. O Diogo, de novo, ele perde mais valor porque é tudo que a gente já sabe. Mas eles só estão literalmente aplicando o que eles já falaram no episódio 2 e 3 no contexto daqui. Mas não tem nem a diferença. Tanto que, como você falou, o contexto deles ali não faz a menor diferença. Inclusive, eles falaram não faria diferença para eles se soubessem. E tem um outro ponto, porque eles não estão associando o local em si em relação ao que eles já passaram, ou tentando trazer alguma outra forma de compreensão. Não, eles só estão, como você falou, fazendo um diálogo pronto, porque tem que comer tempo de episódio. E tipo, vamos lá, pegando até nessa divisãozinha que você fez do que Tech Shop poderia fazer, entra naquele ponto que ele, de novo, tá todo mundo indo pra um lado e não dá pra fazer nada. Por quê? Eles podiam pegar esse episódio pra puxar pro quê? Temática? Que temática? Porque o máximo do elemento de música, eles meio que só ficam dando voltas e voltas. O mundo seria o mais óbvio, até porque eles estão viajando pelos Estados Unidos, só que eles não têm tempo pra aproveitar isso, porque eles também têm que desenvolver personagem. Personagens esses que são extremamente simplórios, e apesar de ter um ou outro conceito interessante pra trabalhar, eles ficam sempre rodando em círculos na mesmice com as mesmas tiradas genéricas. E de trama é uma trama episódica. Então, tipo, no final de tudo não tem nem como você conseguir conectar alguma coisa. Porque tudo já são peças de quebra-cabeça que não se encaixam. Eu posso dar mais um exemplo legal, que agora que minha mente lembrou de Ruby, eu começo a olhar com Tactic Op um pouco mais de... Eu falo, caralho, dava pra fazer melhor. Vamos lá, premissa da obra. A música foi quase que extinta, porque ela invoca bichos do mal. Uhum. A humanidade tá sofrendo necessariamente com isso? Então, como deu pra ver, inclusive, não. Pois é uma coisa que eu falo, caralho, se o mundo tá sem música,
E eu tô vendo tudo que foi apresentado em 4 episódios, até no primeiro. Tipo, no primeiro foi legal porque era muito mais sobre um incidente em si e menos sobre o mundo tá triste porque não tem música. Aí você cria toda essas mensagens prontas de felicidade, música e liberdade com música e essas porra toda que eles estão falando. Você olha pro ambiente, não tem muito disso. A única pessoa que realmente tá se importando de verdade pelo fato de não ter música é o próprio Tactic. Ninguém mais tá se importando com o fato de não ter música nesse lugar. E não é como se qualquer situação que gere música possa criar um incidente ruim. Porque, por exemplo, em Ruby é uma sacada legal. Qualquer lugar que tenha medo, que traga sentimentos negativos, eles podem invocar greens. Então você tem que meio que manter regras dentro da sociedade para você tentar manter o mínimo do estresse. E quando você vê isso acontecendo, faz sentido. E você vê que realmente as pessoas vivem sobre essa regra. Aqui em Tactic Op eu não vejo isso acontecendo. Porque os casos de música aí, que foi apresentado do episódio 1 ao 4, era muito tipo, e o Tactic quer música. Esse episódio 4, por exemplo, pô, legal, você tem um cassino, nesse cassino tem música. Tá? E qual foi o grande trabalho em cima disso? Inclusive, é engraçado que o cara comentar, muita gente quer, então a gente só deixa os mais seletos entrar. Então, tá, mas qual é a diferença? É por ser um cassino? Isso é Las Vegas, irmão! E tipo, beleza, teve um mini take deles mostrando que, os cassinos estão meio tudo abandonado. Tá, e? Porque ainda tem um elemento principal, como você falou, que é a música tocando. E se é pela música em si, tipo, ela é totalmente qualquer coisa. E até pelo próprio ambiente, não tô vendo quase ninguém se divertindo. Ali tava tudo vazio antes mesmo de invadir. É bizarro, cara, porque eu não sei. Eu agora tô começando a entrar em alguns cernes dentro de Tactic Op e me questionando até sobre a própria estrutura principal dele. Isso é perigoso. É porque a música é subaproveitada. Porque a música tem tantos viés que poderia ser colocado, mas só que é muito mal aproveitado, independente da perspectiva. A música relacionada ao poder deles é subaproveitado. A música pela música, no quesito artístico, é subaproveitado. A música dentro do contexto de mundo é subaproveitado. Então, não importa qual seja o viés que a música possa ser colocada, eles não conseguem aproveitar. E até o ponto que vocês estavam comentando, e o episódio, o que eles poderiam ter feito? Eu te respondo, eles poderiam ter feito relacionado à música. Porque, por exemplo, o diálogo que foi feito entre o Tactic e o Lenny, ele só não funciona por conta do contexto. Porque se aquele diálogo fosse depois da batalha, faria total sentido. Porque você tinha um contexto do ambiente, você tinha um contexto de responsabilidade com base na música. E ali era basicamente o personagem colocando pra outro, a gente tem uma responsabilidade de matar os monstros com a música, porém a gente quer ser músico, então a gente quer a parte artística da música, não a música como um poder de combate. E tem essa divisão de perspectiva. Só que eles colocam isso exatamente no ponto onde não tem nada pra correlacionar e não tem contexto pra sustentar. Ou seja, se você simplesmente move o diálogo de um ponto pra outro, ele tem um contexto pra manter uma substância do que foi colocado. E ali ele não tinha isso. O próprio contexto dali, eles tem a questão do cassino. Tá, como que você relaciona o cassino com a música? Tem os bichos lá dentro, tem música dentro do cassino. Ou seja, querendo ou não, a música é intrínseca a todos os momentos que apresentam qualquer coisa que tá em primeiro plano. Sempre a música tá em primeiro plano. Tanto que a própria montagem da batalha é com base na música. É simplesmente... A ideia, pelo menos, era simplesmente quem guia a batalha é a música. Então ele tem esse recurso, só que ele não sabe utilizar. E ele tem o recurso e mais ainda, ele tem as diferentes perspectivas, porque aqui a música a música tem poder. Então o poder da música também é mais um recurso que eles poderiam utilizar. Mas é aquela coisa, eles têm tanta possibilidade em cima disso, só que eles fazem o básico. E quando eu falo básico, é do sentido de não... O básico do básico, de simplesmente existe a música. O desenvolvimento em cima disso, a gente não vai fazer, porque o que a gente, entre aspas, vai fazer em primeiro plano é, olha o nosso protagonista como ele melhorou no sentido de ser um maestro.
Olha como ele consegue fazer os movimentos certinhos agora, na batalha. Mas isso diz muito mais sobre o power play do que sobre a temática que envolve o poder. Mas esse é o ponto, pelo menos envolver alguma coisa. Mas é esse norte que eles estão pegando. Mas é que tá. Agora até eu tô lembrando de exemplo que pelo menos consegue usar o elemento da música de forma boa, que é Symphogear. E Symphogear, apesar de ser extremamente idiota e hiper anime, ele consegue utilizar a música tanto pelo contexto do porquê usar, pra questão de porrada e etc., quanto pela aplicação nas batalhas, que cada uma canta, cada uma tem seu próprio estilo, e todas têm uma música diferente pra reverberar até elemento de personagem. Então você tem pelo menos o aproveitamento da própria música na própria cena, no próprio powerplay. E aqui a gente não tem nem isso. A gente não tem por preguiça, cara. Porque isso já havia sido setado desde o primeiro episódio. Uhum. Isso tá lá, só que eles não utilizam. E tem outro ponto. Tanto por preguiça que eles escolhem, como que a gente vai inserir a música nesse episódio? Mano, coloca a música de valsa neles lutando como se fosse um tutorial, pra ser bonito. Mas ao mesmo tempo estoura o som, porque foda-se. Velho, mais preguiça que apresentar a música no episódio. Que isso, impossível. Ele não dá nem conotação da música em construção de cena também, cara. Porque, tá tocando música aí, tá tocando música. Foda-se. Literalmente foda-se que tá tocando música. Ele tá tocando música dentro do cassino, mas tira essa música do cassino porque a gente vai colocar a trilha sonora agora. Exato. Não aproveita nem o próprio ambiente pra fazer a construção de música. Sei lá, tá sendo um pouco mais chato. Mostra de fato, sei lá, uma caixa de som tocando a porra da música. Act Op é uma obra que tem a música, quer falar sobre música, só que ele não tem a mínima ideia de como vai fazer isso. Ele é como se fosse um Carolei Tuesday que não sabe trabalhar música. Então, você ser uma obra que quer falar sobre música, só que no âmbito do Battle Shonen, e não sabe trabalhar música, porra, aí é legalizar completamente a sacanagem. É um Battle Shonen que não sabe fazer porradaria. Ou seja, ou só quer fazer a porradaria pela própria e pura porrada que também não tem tanto significado assim, por ela. Eu não vou nem. A gente comentou a questão da música. Eu não vou falar nem da sincronização da música com o movimento nas batalhas. Não. Aí já é pedir demais. Porque se eles não sincronizaram nem os efeitos sonoros, quem dirá a batalha em si? Nessa etapa que chegamos em Tactic Op, eu espero de verdade que o episódio 5 seja depois do episódio 1. Pra simplesmente estrutura narrativa onde eu possa voltar a me importar com alguma coisa que no primeiro episódio dava pra se importar muito bem, que era âmbito de personagem. Se isso começar a entrar nos trilhos de novo e daqui pra frente, beleza, a gente vê se consegue fazer esse episódio 2 ao 4 ser um delírio coletivo e passar por cima dessa lombada. Porque, por enquanto, cara, não tá dando pra digerir tudo isso que tá acontecendo. É um puta de um desperdício e que projeto sem pé nem cabeça, cara. É literalmente sem pé nem cabeça, porque a partir do momento que vocês precisam de 30 diretores de animação e não sei quantos animadores foram necessários pra corrigir tudo isso aqui pra um episódio desses... Tipo, não é que ele necessariamente seja mal animado, mas a produção, toda a composição dele é uma zona. É até sem graça. Quando eles entraram no cassino e eu vi que, tipo, não tinha ninguém e todo o elemento do cassino foi que nem episódio 2, eles só tacaram um blur na tela pra impedir que você veja o cenário direito. Cara, um puta de um desperdício de local, de contexto, ou até de dar um pouco mais de vivência pra esse mundo. Sem contar que esse episódio, ele não é um episódio, ele parece que é 3 episódios em um. Porque um é o contexto da fazendinha, o 2 é o contexto do cassino, e 3 é a batalha no cassino. Parece que são 3 episódios distintos. Porque ainda no meio dá até pra dividir em 4, porque ainda no meio tem aquele diálogo sobre música, que tá perdido dentro da estrutura da composição geral do episódio. Tipo, nem em senso de completude ele consegue auxiliar.
Uhum. Tipo, se você deletar o fundo e ver só os personagens se mexendo, não vai fazer muita diferença. Se eles estivessem caindo na porrada no meio do milharal, não faria diferença nenhuma. Não faria. É. Definitivamente não. Coisa que no primeiro episódio importava, né? Foda. O ambiente da fábrica importava bastante, mas aqui... Pois a gente pode... Cara, eu tô quase vendo que Tactic Op é um anime de um episódio, né? Porque... Na verdade, assim... Tactic Op é uma falha de produzir um AMV em forma de anime. Ah, faz sentido. Faz sentido. Eu achei que a falha de fazer MV em formato de anime era corrente, mas tudo bem. Não, esse aqui conseguiu superar. Inclusive, deveriam contratar pra edição o pessoal que fez a edição das músicas do Linkin Park lá nos AMV. Daria um pau nessa edição dessa batalha aqui. Um pau! Faz sentido. E é isso. É isso.